Eu era só mais um rosto no meio da multidão. Uma mulher desempregada, mãe solteira, atravessando os dias com mais angústia do que esperança. Carregava no corpo uma filha, e na alma um luto que parecia impossível de cicatrizar. Minha mãe morreu de esclerose múltipla e eu não tive tempo de dizer o quanto ela significava para mim. O quanto as histórias que eu escrevia eram, de certa forma, uma tentativa de segurá-la no mundo. A dor era tão intensa que parecia me consumir por dentro. Foi nesse momento, mergulhada em um luto devastador, que encontrei por acaso, numa prateleira, empoeirada, um livro do filósofo Friedrich Nietzsche. Poucos sabem, mas essa descoberta foi um divisor de águas na minha vida. Era como se, finalmente, alguém tivesse colocado em palavras o caos que se passava dentro de mim. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, ele escreveu. E, de repente, algo dentro de mim acendeu. Comecei a entender que minha dor precisava de um sentido. E talvez esse sentido estivesse nas palavras. Nas minhas palavras. Pouco depois, me mudei para Portugal, tentando escapar das sombras da minha própria vida. Lá, fui ensinar inglês. E foi lá também que conheci Jorge Arantes, um jornalista português que no início parecia gentil. Casamos em 1992. Em 1993, nasceu minha filha, Jéssica. Mas o que deveria ser o início de uma nova fase se transformou rapidamente em um pesadelo silencioso. Jorge se mostrou um homem controlador, possessivo e violento. Ele controlava tudo: minhas saídas, minhas conversas, até o que eu escrevia. Revistava minha bolsa quando eu chegava em casa. Cheguei a perder as chaves da minha própria porta. Ele dizia que era por segurança. Mas no fundo, era apenas medo de me ver livre. E ele sabia o que o manuscrito significava para mim. Sabia que aquele livro era meu refúgio, minha esperança. Por isso o escondeu. Fez dele refém. Me ameaçava. Se eu o deixasse, ele destruiria tudo. Mas eu já tinha perdido demais na vida. Não podia perder também minha história. Então, página por página, comecei a tirar cópias escondidas. Levava poucas folhas comigo por dia até o trabalho, e assim reconstruí o manuscrito, aos pedaços, protegendo-o como protegia minha filha. Pouco depois consegui deixá-lo. Fugi com Jéssica nos braços e com meu manuscrito nas costas. Fui para Edimburgo sem dinheiro, vivendo de auxílio do governo, escrevendo em cafés enquanto ela dormia ao meu lado. Nessa época, trabalhei na Anistia Internacional. Lia todos os dias cartas de pessoas presas injustamente em regimes ditatoriais. Homens e mulheres que escreviam com sangue e dor, escondidos, denunciando a brutalidade do mundo. Cada linha que eu lia era um grito de resistência. Aquilo moldou minha visão de mundo. E moldou também a escuridão dos dementadores, aquelas criaturas que sugam a alegria das pessoas. Uma tradução perfeita da depressão que me consumia. Porque sim, eu fui diagnosticada com depressão. Não era só tristeza, era um vazio profundo, uma inabilidade de acreditar que um dia eu poderia voltar a sorrir, como se tudo estivesse em preto e branco. Mas mesmo nesses momentos, me agarrava às palavras. Foram 12 recusas. 12 editoras que disseram que minha história não tinha futuro. Algumas zombaram. Outras nem ao menos responderam. Mas então, uma pequena editora chamada Bloomsbury resolveu me dar uma chance. E foi a filha de 8 anos do editor quem mudou tudo. Ela leu os 3 primeiros capítulos e disse ao pai: "Quero mais." A insistência de uma criança foi mais poderosa do que todas as negativas. Imprimiram 1000 cópias. Hoje, raríssimas. Mas naquele momento, era tudo o que eu precisava. Uma chance. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado em 1997. E contra todas as previsões, se tornou um fenômeno mundial. O que era uma história escrita em guardanapos de café virou uma saga que alcançou bilhões de pessoas. Mas nunca foi sobre magia, foi sobre luto, sobre coragem, sobre escolhas. Como eu mesma escrevi mais tarde, são as nossas escolhas, e não as nossas capacidades, que revelam quem somos realmente. Não vale a pena viver sonhando e esquecer de viver. E podemos encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias, se nos lembrarmos de acender a luz. Essas frases nasceram das cicatrizes que carrego, da morte da minha mãe, da violência, do meu ex-marido, das noites em claro, alimentando minha filha com pouco mais do que fé, da leitura escondida de Nietzsche, da esperança que resistia a cada carta lida na anistia.
Hoje, muito se fala sobre minha fortuna, meus livros, os filmes. Mas poucos sabem que eu recusei me tornar bilionária para manter minha dignidade. Doei centenas de milhões de libras. Criei a Fundação Lumos para tirar crianças de orfanatos. Apoio mães e pais solteiros, porque já fui uma. E, mesmo com tudo, ainda escrevo. Ainda luto. Ainda acredito. Porque se há algo que aprendi é que, mesmo nas noites mais escuras, mesmo nos capítulos mais dolorosos, sempre podemos escrever um novo final.